FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Patanjali, codificador do yoga. Ele, em verdade, não criou nada. Simplesmente fez um acoplamento de várias concepções, nas quais deu origem a algo que em sânscrito, graças ao alfabeto Devanagari, quer dizer união. Yoga, alguns denominam de yoga. Porém, não vamos adentrar nesse celeuma aqui. Lembro-me que quando conheci o De Rose, mestre De Rose, em 1982, ele falou-me pela primeira vez o termo yoga. Foi uma grande celeuma aqui na cidade do Salvador. E hoje, nós estamos aqui para adentrar no Laya Yoga. E vamos aqui conversar com duas figuras ímpares desta modalidade, que são Vina, que eu conheço faz anos, não vou dizer aqui muito tempo, que senão vou revelar a minha idade e a dela, e a professora Nadir, que ela, que é de Brasília, está, ou melhor, já ministrou um seminário aqui na cidade do Salvador. E tem o projeto de realizar um curso de formação de Laya Yoga. Professora Nadir, é um prazer tê-la aqui conosco. E para iniciarmos, nos diga o que é a Laya Yoga. O que é que difere a Laya Yoga de outros estilos, de outros sistemas, de outras metodologias de yoga? Então, a Laya Yoga foi trazida para o Brasil pelo mestre Caio Miranda. É uma prática, é um ramo da yoga dos mais antigos, mas que oferece uma técnica de relaxamento profundo, muscular e nervoso, que nos ajuda a dissolver o eu egóico, ou melhor, aqueles condicionamentos, aquelas impressões, aquelas marcas negativas registradas no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. E com isso, faz um trabalho maravilhoso, e nós utilizamos ela para curar doenças psicossomáticas, somatizações. A gente tem tido uma experiência maravilhosa, uma experiência muito ímpar, com pessoas que têm algum distúrbio, estresse, ansiedade, insônia, e para não dizer até doenças bem mais graves, causadas pela exaustão de estresse e também de origem emocional. É interessante nós lembrarmos de Caio Miranda. Caio Miranda foi introdutor do yoga no Brasil. Ele, em verdade, deu subsídio para a posteriori Hermógenes escrever os seus dois famosos livros, Hatha Yoga, como Hermógenes denominava, nós o perdemos, ele é saudoso, e também o yoga para nervosos. Na verdade, professora Nadir, qual foi a importância de Caio Miranda para o desenvolvimento do yoga no nosso país? Porque ele foi o pioneiro, né? Exatamente, ele foi pioneiro de yoga. Ele
na verdade, foram 3 ramos do yoga que ele trabalhou, que ele nos presenteou, né? Foi o Raja Yoga, a Hatha Yoga e a Laya Yoga. Caio Miranda, mesmo sendo general do exército, ele tinha uma humildade muito grande. Ele não conta nos livros dele que ele se iluminou, mas tudo que ele fez, para quem conhece um pouquinho de yoga, sabe muito bem até onde ele chegou. Ele teve um mestre espiritual e o interessante é que ele conseguiu passar todos os ensinamentos do yoga, desses 3 ramos, de uma maneira muito acessível, muito fácil de entender. Porque o yoga que está registrado nos Vedas, a gente precisaria de uma vida inteira para conseguir ler, mas uma outra vida para conseguir entender. Porque é muito aforismo, é uma linguagem muito metafórica. A pessoa tem que ter um entendimento muito grande para conseguir traduzir, para conseguir entender o que eles querem dizer. E o Caio Miranda, como ele recebeu pelo terceiro olho, ele recebeu de um mestre espiritual que passou para ele o entendimento, ele consegue passar para a gente nos livros dele de uma maneira muito, muito fácil de entender. Eu tive a oportunidade de ser formada pela professora Maria José Marinho, que foi discípula dele, e tenho a oportunidade de conviver bastante com as filhas dele, com a Lia e a Leda Miranda. Então, eu consegui ver a maravilha do que está e, inclusive, complementar as coisas que estão nos livros, com algumas orientações, tanto das filhas quanto da Maria José Marinho, a quem eu sou imensamente grata. É interessante, os aforismos do yoga são bastante complexos. Os Vedas e a concepção do Mahabharata, que dentro do contexto do Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor, também o é. Tem um cunho bastante filosófico. Vina, é interessante nós refletirmos da seguinte maneira. A psicossomática, ela em verdade são os transtornos somatofóbicos. Ninguém sabe se a mente influencia o corpo influencia a mente. Renato Cartésio e René Descartes, quando criou a concepção do res cogita e res externa, mente e corpo, dividindo-a e surgindo todo o parimento da concepção da idade moderna, deixou de um lado a mente, do lado o corpo. É interessante quando o Laya Yoga ela tenta acoplar mente, corpo e espírito. Mas o mais importante é que toda atividade de yoga, seja ela qual for e qual linha que esteja, o estilo e modo que o qual ele é conduzido, ele necessita de atividade física, seja através do pranayama, seja através do mudra, através do puja, do dhyana, sempre vai estar o corpo acoplado à concepção mente e espírito. Qual é a essência do Laya Yoga em termos de praticidade? Qual que ele é feito? Ele é trabalhado em cima do pranayama, professora Nadir, ele é trabalhado em cima do pranayama, do dhyana, o dhyana, né? Ele por sua vez, ele envolve todo um contexto, mas qual é a parte física que nós podemos ver de uma forma empírica, podemos ver através do mundo dos sentidos na prática do Laya Yoga? Então, uma aula de Laya Yoga parece muito simples, porque a gente faz uns 15 minutos de respirações de pranayamas, são respirações indutoras ao relaxamento, e depois a gente pode deitar e faz uma meditação conduzida que leva a pessoa a um estado que nós chamamos de estado Laya, que é um estado similar ao sono REM, mas que a pessoa pode passar por esse estado dormindo ou não. Isso é o que assim aparece para uma pessoa que está fazendo. Agora existe uma técnica por trás. É uma técnica que a gente trabalha muito com 2 conceitos. O de ressonância e o de sincronicidade. Porque um professor, ele não pode falar como numa meditação normal, num tom de voz como eu estou falando aqui agora.
a voz do professor tem que sair do chakra do coração, não é da boca para fora. É uma voz que vem lá de dentro. A gente tem uma técnica para fazer essa voz reverberar no tímpano da pessoa, que estimula a hipófise e ela entra em ressonância com o tímpano e cria um sincronismo nas glândulas endócrinas. E isso faz com que, quando você melhora o trabalho das glândulas endócrinas, você melhora o metabolismo, melhora o fisiologismo, o psiquismo, melhora inclusive o sistema imunológico. Então, por trás disso tudo estão as respirações e o que a gente chama de sons laya, que são sons primais, que a gente trabalha isso de uma maneira sem usar sânscrito, porque Caio Miranda passou isso para a gente em português. Ele fala do sânscrito, ele nos ensina um pouco de sânscrito, mas a gente consegue fazer isso com a nossa língua, mesmo sabendo que a nossa língua não é uma língua forte como é do sânscrito. Por exemplo, você falou a palavra guru, né? Quando você fala guru, vem uma palavra em sânscrito, vem de dentro, que a gente entende como sendo da escuridão para a luz, né? Aquele que traz. Então, quando você fala professor, a fala sai só daqui para fora. Professor, você não precisa usar lá dentro. Quando você fala guru, você fala guru, sai. Então, a gente consegue fazer isso com as nossas palavras também. Só que a gente usa uma técnica para isso, que enquanto a pessoa está relaxando, a gente está trabalhando isso. E a gente usa também um mecanismo que é a contemplação abstrata. Então, nós usamos o yantra das narinas. Olha só, o nosso nariz, eles são 2 triângulos justapostos. E então, no yoga, as narinas são uma parte muito importante do nosso corpo, porque é por elas que entra a vida. É por elas que a gente respira na primeira hora que a gente nasce. No primeiro momento que a gente nasce, a gente inspira. Na hora que a gente vai embora, que a gente faz a passagem, a gente expira, a derradeira respiração, né? Então, e entre elas, a nossa vida é um conjunto de respirações. E a gente usa essa contemplação do yantra das narinas, que nós mentalizamos esse triângulo no nosso terceiro olho, que é essa região onde se formam os pensamentos. É aqui que a gente constrói os pensamentos. Então a gente mentaliza um triângulo azul e a gente não pode se concentrar. Aí tem um momento diferente de concentrar na hora de uma meditação e de contemplar. A gente apenas contempla esse triângulo azul, sem esforço algum. E isso faz com que os nossos pensamentos se harmonizem, ou que a gente consiga prestar atenção em uma coisa só. Nesse momento, se a gente começar a controlar o pensamento, a gente acaba... Pensamento e emoção, eles estão interligados. São coisas diferentes, mas estão muito interligados. Então, quando você não consegue controlar a emoção, então controla o pensamento, que automaticamente as emoções se harmonizam também. Então, assim, pensamento gera emoção, emoção gera disfunção no sistema endócrino, né? E aí vai chegar ao caso de uma doença psicossomática, que é o que você falou. Inclusive, eu achei bastante interessante essa colocação da professora Nadir, quando ela falou do sânscrito. E é uma postura interessante de Caio Miranda. Haja vista que a nossa língua neolatina, que veio do latim, ela teve também origem no sânscrito. E uma das grandes dificuldades do yoga é exatamente as pronúncias sânscritas, das artes marciais em geral também, né? Porque são o japonês, o chinês e aquelas coisas mais. Inclusive, o Dhyana virou o Shan, que virou o Zen, que o Sun depois virou o Zen, exatamente porque os chineses e nem os japoneses nem os coreanos tinham condições de falar o sânscrito. Bem, estamos chegando a
final de mais um dos nossos programas. E, por sua vez, gostaria de ouvir as considerações finais da professora Nadir, né, que é a nossa estrela, né, é a nossa convidada especial, porque a Vina já faz anos que a conheço, já entrevisto constantemente e ela é anfitriã, né? Eu quero agradecer essa oportunidade que a Vina está nos dando, oportunidade que você está nos dando também para falar um pouquinho sobre a Laia. Queria dizer o seguinte, a Laia, ela é muito pouco conhecida, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Porque os mestres na Índia, eles guardaram muito em segredo essa técnica. Eu posso dizer, inclusive, que a Laia Yoga é muito pouco conhecida na própria Índia. Porque lá, eles consideram que é muito sagrada. Porque lá era muito praticada nos Himalaias, apenas por mestres já realizados. É uma prática nos Himalaias um pouquinho diferente do que a gente faz aqui. Que lá eles usam, a pessoa tem que ser merecedora para chegar até a Laia. E aqui não, aqui o Caio Miranda permitiu que a gente possa fazer, inclusive para curar. Eu acho que o momento é agora. Eu faço uso das palavras da mestra Maria José Marinho para dizer, ela sempre diz assim, o Brasil precisa de Laia Yoga, o mundo precisa de Laia Yoga. Ela diz que a economia está doente, as pessoas estão doentes, está tudo doente e que a gente precisa ajudar essas pessoas. Então o momento é agora. E a gente inclusive fundamos um instituto lá em Brasília que chama Instituto Laia Yoga do Brasil, com a intenção de levar a Laia para todo o Brasil. E dos objetivos do Instituto é fazer uma pesquisa científica para comprovar os benefícios da Laia Yoga. Hoje nós temos conhecimento de uma pesquisa na Dinamarca, que é uma pesquisa que mostra resultados incríveis com a Laia, e a gente quer fazer isso de uma maneira mais profunda, mais completa, e por isso nós precisamos de muita gente praticando Laia para a gente ter uma amostra boa para fazer essa pesquisa também. Mas o principal é poder praticar, é poder se beneficiar. Maravilha que é a Laia Yoga. Muito. Já nós conversamos aqui com a professora Nadir, com a Vina. Ela, em verdade, está aqui na cidade do Salvador. A Vina como anfitriã, como eu já falei, e a professora Nadir como convidada especial para adentrar e abrir as portas ao mesmo tempo para todos aqueles que querem conhecer o Laia Yoga. Se vocês querem mais informações sobre o Laia Yoga, pode ficar tranquilo que Jorge Guedes e Anita Guedes estão passando aí agora os caracteres com e-mail, telefone e contatos, tanto da Vina como da professora Nadir. No mais, namastê. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Estamos aqui conversando com o nosso parceiro, amigo Edson Conceição, que é o mestre em Taekwondo. Ele é quarto dan e, por sua vez, ele desenvolve um trabalho em Camaçari já bastante conhecido e respeitado. Camaçari fica ao lado da cidade do Salvador, próximo, 1 hora mais ou menos, né, de distância. É uma cidade bastante desenvolvida porque tem muitas fábricas, né? É uma cidade onde a maioria das pessoas trabalham e reside na cidade do Salvador. E há muitas ficam durante a semana em Camaçari e no final de semana se deslocam para Salvador. É uma figura assim conhecida, respeitada. Eu sempre tenho o prazer de vê-lo e revê-lo nos campeonatos, principalmente aqui no Campeonato Mundial com o Mestre Kang. Gostaríamos aqui que o nosso honroso mestre nos falasse do seu início no Taekwondo. Meu início do Taekwondo foi com o meu falecido Mestre Leite. Foi que ano? Foi em 1985. Aí eu fui treinando, vi o mestre dando aula, aí comecei, me aproximei com ele para poder começar a dar aula, para poder ele me treinando, eu começar a aprender o movimento do Taekwondo. Gostei na aula e aí comecei a me aprofundar mais no Taekwondo. Foi tanto que eu fui indo, segui em frente até com o falecimento dele.
Aí eu dei continuidade para poder não deixar o taekwondo morrer em Camaçari. Agora diga-me uma coisa, mestre Edson. Como foi que o senhor acabou conhecendo essa figura aí espetacular, o grão-mestre Kang? Nosso Kang foi quando eu vim para o campeonato de mestre Kang, junto com o mestre Leite. Ele me trouxe pela primeira vez para poder um campeonato dele lá no Circo Militar. Foi agradecer o mestre Leite, o antigo mestre Leite, que ele faleceu, mas ele deixou um currículo imenso, uma boa história para poder nós representar e contar sobre o taekwondo no município de Camaçari. Foi tanto que ele me informou o primeiro dan, depois o segundo dan. Aí me apresentou o mestre Kang. Aí eu fiquei com ele até quando o mestre Leite faleceu, eu fiquei com ele dando em xingamento o taekwondo em Camaçari. De DRW tem um irmão dele que é Ivan, mas eu nunca quis ir para lá e nem para cá, entendeu? Fiquei em Camaçari, mas tenho apoio também de mestre Ivan, de DRW, aí ele me dá apoio lá de DRW e eu dou aula aqui em Camaçari. Agora me diga uma coisa, lá você trabalha com projetos ou trabalha com academia própria? Eu faço o trabalho social não cobro nada, é lá na Câmara de Vereadores em Camaçari e lá no Machadinho. E na academia eu trabalho na Academia Brasil Fitness, lá no centro de Camaçari, na Radial A, número 55, na Brasil. Me diga uma coisa, você está afiliado a alguma entidade lá na Bahia ou você está independente, só ligado ao mestre Kang? Não, sou afiliado pela Federação Baiana de Taekwondo, lá na Bahia, e estou afiliando agora na Federação de Mestre José Carlos, lá em Salvador. Então você, na verdade, você está ligado a duas entidades, a Liga, isso. Na verdade três, né? Três, a World Taekwondo Federation, que é o mestre Kang, e está ligado à Liga Nacional e à Confederação Brasileira de Taekwondo. Isso, com certeza. Agora me diga uma coisa, são quantas crianças lá que você trabalha? Eu trabalho com 14 crianças, porque eu trabalho no trabalho social, tem 18. E lá na academia na Brasil Fitness tem umas 4 crianças. E no trabalho no projeto, lá no Machadinho, tem uns 2 ou 3 crianças. Machadinho, bairro lá de Camaçari. E tem apoio da prefeitura, tem apoio das empresas. Como é em termos de apoio para esses trabalhos sociais? Infelizmente, o Artes Marciais é um projeto que não dá para entender. Que uma Camaçari rica como aquela e não dá um apoio ao esporte de Camaçari. Tem professores e mestres que a gente precisa para poder trazer os atletas e não consegue. E a prefeitura não arca com esse recurso. Nem tem uma CEDEL que diz que é a CEDEL de esporte. Não vejo projeto nenhum. Vai de um campo de futebol, patrocina uma escolinha de futebol e diz que está patrocinando atleta de Camaçari. Eu não estou vendo nada disso. Que eu levo o currículo, levo a matéria para poder levar, para poder trazer 13, 14, 15 atletas para competição e não acho apoio. Eu preciso ir para as lojas, preciso procurar uns colegas para ajuda de custo, para poder nós conseguir comprar a passagem para viajar. Ou senão vou à academia, a própria Academia Brasil Fitness, que dá apoio para poder nós vir até aqui, para poder conseguir levar o trabalho que nós faz, muito bonito, em Camaçari, para representar lá fora, aqui fora. É uma coisa interessante, porque e até que entristece, porque é um trabalho social, um trabalho que envolve crianças, que tira crianças da rua, levando-as para o convívio social, né? Com certeza. Complicado. Infelizmente as artes marciais, não é só o taekwondo e hapkido, mas todas as artes marciais elas têm muitas dificuldades. Inclusive o taekwondo é um esporte olímpico, né? Deveria ter muito mais apoio. O judô não, o judô ele tem uma estrutura melhor, né? Existe um apoio maior do governo. Inclusive lá em Lauro de Freitas foi criado agora um ginásio de esporte de judô, que por sua vez é o maior da América Latina, vai vir gente do mundo todo. Mas infelizmente o taekwondo, o karatê, o hapkido, o kung fu não tem esse apoio. Tem muitos anos que você faz esse trabalho lá em Camaçari com a academia propriamente, porque você iniciou em 85, ou seja, há 30 anos atrás. Mas você começou a dar aula em academia e trabalhar com projeto social quando, onde e como? Eu trabalhava, depois que a gente estava trabalhando com o mestre Leite era vivo, ele me mostrava todos os detalhes, como eu podia seguir em frente. E sempre ele dizia, antes de morrer, que ele ia viajar para Miami, ia deixar a academia para eu tomar conta. Eu falava, não, que eu ia com ele. Quando ele fosse, eu ia com ele.
Mas acabou ele indo embora e não consegui fazer o trabalho, mas cheguei o sonho dele que ele ia para Miami. Mas eu segui em frente, quando o mestre Kang mandou o documento, a documentação, para poder representar o município de Camaçari, com o mestre Leite, ela falecida, eu não deixei morrer isso, eu deixei continuidade. Aí comecei a vir aqui para Curitiba, para poder levar o trabalho mais à frente. Aí eu comecei. E Jorge, estamos aqui, conversamos com o mestre Edson Conceição. Ele nos falou das dificuldades em Camaçari, nos falou do trabalho maravilhoso que ele faz com crianças e gostaria que o mestre desse as suas considerações finais para que nós possamos, né, finalizar o nosso momento do programa. Eu agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo para poder tentar falar um pouco do projeto, do trabalho, um pouco do meu trabalho que eu faço em Camaçari. Agradeço muito ao doutor grão-mestre Anderson Kang, que me dá apoio, sempre me dá ajuda para poder chegar e trazer, me dar o projeto para poder vir até aqui trazer o nome de Camaçari para aqui para fora. Para fora, como eu já tive um projeto também mandado para a Argentina para poder representar o município na Argentina, mas infelizmente não pude ir porque falta de apoio, falta de patrocínio. Agradeço muito a sua pessoa, essa oportunidade, agradeço a Deus e muito obrigado por tudo. Ouvimos aqui há sempre as mesmas lamentações daqueles que são batalhadores pelo esporte marcial no Brasil. Se nós conversarmos com 99% das pessoas que hoje militam no esporte marcial, sejam na taekwondo, hapkido, kung fu, kickbox, irão falar a mesma coisa. Infelizmente, tem-se uma perspectiva maior de dinheiro para o futebol. E nós, que mexemos com as artes marciais e trabalhamos full time com as crianças, educamos os filhos dos outros, somos esquecidos. É interessante que venhamos a refletir a importância que temos que fazer, temos que buscar, porque o que nós estamos fazendo não é crescimento para nós, e sim crescimento para todo o nosso país. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Diga o que é a Laya Yoga. O que é que difere a Laya Yoga de outros estilos, de outros sistemas, de outras metodologias de yoga? Então, a Laya Yoga foi trazida para o Brasil pelo mestre Caio Miranda. É uma prática, é um ramo da yoga dos mais antigos, mas que oferece uma técnica de relaxamento profundo, muscular e nervoso, que nos ajuda a dissolver o eu egóico, ou melhor, aqueles condicionamentos, aquelas impressões, aquelas marcas negativas registradas no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Fez o termo yoga. Foi uma grande celeuma aqui na cidade do Salvador. E hoje nós estamos aqui para adentrar no Laya Yoga. E vamos aqui conversar com duas figuras ímpares desta modalidade, que são Vina, que eu a conheço faz anos, não vou dizer aqui muito tempo, que senão vou revelar a minha idade e a dela, e a professora Nadir, que é de Brasília, está, ou melhor, já ministrou um seminário aqui na cidade do Salvador. E tem um projeto de realizar um curso de formação de Laya Yoga. Professora Nadir, é um prazer tê-la aqui conosco. E para iniciarmos, nos
Patanjali, codificador do yoga. Ele, em verdade, não criou nada. Simplesmente fez um acoplamento de várias concepções nas quais deu origem a algo que em sânscrito, graças ao alfabeto Devanagari, quer dizer união. Yoga, alguns denominam de yoga. Porém, não vamos adentrar nesse celeuma aqui. Lembro-me que quando conheci o De Rose, mestre De Rose, em 1982, Eilu falou-me pela primeira vez. E com isso, faz um trabalho maravilhoso e nós utilizamos ela para curar doenças psicossomáticas, somatizações. A gente tem tido uma experiência maravilhosa, uma experiência muito ímpar com pessoas que têm algum distúrbio, estresse, ansiedade, insônia e, para não dizer, até doenças bem mais graves causadas pela exaustão de estresse e também de origem emocional. É interessante nós lembrarmos de Caio Miranda. Caio Miranda foi introdutor do yoga no Brasil. Ele, em verdade, deu subsídio para a posteriori. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.